Galera, uma coisa assim que eu acho que trava muito a gente, né? Principalmente pessoas tímidas, pessoas introvertidas, é a questão de vendas, né? Como que a gente vende e a gente precisa vender sem parecer que a gente está tentando se aproveitar das outras pessoas, sem parecer um vendedor chato. Eu acho que o que mais deixa o introvertido nessa de tipo, puta, eu não gosto de vender, não nasci para vender, é muito essa questão de parecer um vendedor chato, sabe? Que tá forçando, empurrando alguma coisa para as pessoas. Meio que não ser um vendedor de loja de departamento, assim, sabe? Tipo, que fica forçando a venda, assim, sabe? Eu acho que isso traumatizou muito a gente, sabe? Mas, cara, a gente precisa aprender a vender e saber vender. E tem muitos introvertidos que vendem muito bem, sabe? Tem aqui um livro, até ele não tá aqui comigo agora, que fala a vantagem de ser introvertido, que ele passa todo um roteiro, esquema de vendas para pessoas introvertidas. E ele fala que ele é uma pessoa introvertida e ele conseguiu vender muito bem, assim, sabe, na vida dele, muito usando esse esquema. É muito bom esse livro, assim, sabe? Até se vocês tiverem oportunidade, comprem, leiam, que ele vale bastante a pena. Vou fazer um review até sobre ele a hora que eu pegar ele de volta. Mas eu penso, assim, em duas coisas na questão das vendas que eu acho que pode te ajudar um pouquinho a ter essa destravada nessa questão. Primeira coisa que eu vejo é a questão de o custo de não vender. Sai muito mais caro pra gente não vender do que vender, sabe? Então a gente precisa sempre colocar na balança essa questão desse custo de não vender. É a mesma coisa da questão de querer aparecer, sabe? Tipo, de não querer gravar vídeos e tudo mais, sabe? Sai muito caro pra gente não fazer isso, assim, sabe? Porque a gente acaba perdendo muita oportunidade, perdendo muita coisa por enfim, se privar de fazer um negócio que é necessário. E a questão de vendas, a gente não oferecer o que a gente faz, sai muito caro, porque a gente acaba perdendo muita coisa, acaba perdendo oportunidades, as pessoas não vão comprar da gente, então sai muito caro a gente não oferecer o nosso produto para os outros, nosso serviço para os outros. Então a gente tem que pensar muito nisso, assim, sabe? O quão custoso é eu não oferecer o que eu faço para as pessoas. Se eu não oferecer, elas não vão saber o que eu faço, eu não vou vender nada, eu não vou performar, eu não vou fazer serviço para ninguém e vai ser muito caro, sabe? Então é, a gente tem que pensar assim, tipo, putz, cara, não vale a pena eu não vender, sabe? Isso é um negócio bem complexo. A segunda coisa que eu vejo é que, assim, vendas, a gente ficou muito com esse negócio de vendas como empurrar alguma coisa para outra pessoa. Então eu vou empurrar uma venda para ela, assim, eu vou forçar uma venda e muitas vezes de coisas que elas não precisam, entende? Tipo, de a gente querer forçar uma venda de uma coisa que ela não precisa e gastar um dinheiro que às vezes ela não tem, sabe? Só que, cara, vendas é basicamente resolver problemas. A gente tem que pensar muito nisso. Qual que é o esquema que eu vejo assim, sabe? O primeiro passo que a gente tem dentro da concepção de um produto é identificar uma dor. Identificar uma dor. Essa dor é um problema do cliente, porque está doendo nele. Dói, então é ruim para ele ter isso, assim, sabe? Ele não quer ter isso. É uma coisa que machuca ele. A criação do meu produto, eu vou criar algo que resolva essa dor. Então, eu vou resolver essa dor com o meu produto ou o meu serviço. Para eu conectar e ter esse match entre a solução de um problema e uma dor que o cliente tem, eu preciso oferecer. Eu preciso fazer com que ela compre de mim e só que eu preciso oferecer isso para essa pessoa. Se eu resolvo um problema na vida de alguém, eu tenho uma obrigação moral de oferecer isso para ela para resolver o problema dela. Entende que assim muda completamente o jogo? Muda completamente a visão que a gente tem de oferecer e empurrar algo que é chato para a pessoa? Porque a gente está oferecendo a solução de um problema e esse cara precisa mais de você do que você precisa dele. Então você não é o vendedor chato que está oferecendo alguma coisa pro cara. Você é o cara que vai resolver o problema dele. Ah, mas o meu produto, o meu serviço não resolve nenhum problema na vida da pessoa. Cara, então você tem que rever o que você faz. Porque todo produto, todo serviço tem que resolver uma dor. Isso é básico. Se a tua empresa não resolve nada, não tem por que ela existir.
Então, é, é complexo. É complexo tudo isso. Só que a hora que a gente coloca isso na nossa cabeça, as coisas acabam fluindo bem mais, sabe? Então eu penso muito nisso, assim, sabe? Eu tenho a obrigação moral de oferecer as coisas para as pessoas por isso. Só que eu tenho que identificar a dor que eu resolvo. E esse é um passo que eu vejo que muita gente não faz: identificar a dor que resolve. E uma vez que resolvo uma dor, eu tenho que identificar o meu público. Um bom planejamento de marketing para isso é essencial. Então, enfim, tem tudo isso assim que a gente tem que pensar. Porque daí, quando eu for oferecer o meu produto, quando eu for tentar uma venda, eu vou na pessoa certa que realmente precisa de mim. Então eu não vou ser o vendedor chato, porque ela precisa de mim de verdade, porque eu identifiquei isso no meu público, identifiquei isso no meu produto, identifiquei isso em vários lugares, então eu vou já na pessoa certa. Se eu começar a spamar e oferecer para todo mundo e mandar mensagem em grupo de transmissão de WhatsApp para todo mundo e tanto faz, daí eu vou ser o vendedor chato. Daí eu vou ter dificuldade. Então venda é cada vez mais estratégica. É um processo estratégico de identificação de dor, de identificação de público e solução de problema. Quando eu trabalho tecnicamente com essas coisas, as coisas tendem a fluir muito mais. As coisas tendem a evoluir muito mais dentro desse processo. E são todas as coisas que a gente precisa pensar, identificar, mexer, trabalhar, para as vendas ficarem mais suaves pra gente, assim, sabe? Ficarem mais tranquilas. E uma coisa que eu sempre falo também é a gente ter método para isso. Quando eu vou abordar alguém, eu já saber exatamente os passos que eu vou dar e se ela tiver certos comportamentos, qual que eu vou fazer, sabe? Eu acho que a gente ir no escuro deixa a gente inseguro. Se a gente for alguma coisa roteirizada, e cara, roteirizada eu não digo assim ser falso, sabe? Mas uma coisa realmente pensada pra gente conseguir ter resultado, né? E enfim, é uma coisa tipo, putz, eu vou dar esse passo aqui pra seguir. As coisas fluem muito mais. Então, assim, às vezes é pensar, putz, eu vou chegar lá, eu vou fazer um quebra-gelo. E daí você já tem algumas 2 ou 3 frases de quebra-gelo na mão, e você não vai ter que pensar na hora do que responder, sabe? Daí você vai pensar em oferecer o produto, tem uma apresentação comercial montada que você segue essa apresentação e você consegue abordar tudo, puta, não corre o risco de, puta, eu vou esquecer alguma coisa, sabe? Enfim, tenha bem certinho, tipo, puta, eu vou contar a história desse cliente, eu vou resolver isso. E tenha muito certo também a questão do CTA, né, do Call to Action, tipo, eu vou fazer o cara comprar agora aqui, eu vou deixar ele pensar, pegar o contato dele e ligar amanhã. Enfim, é ter todo um processo de vendas que é muito legal. Esse livro, O Poder do A Vantagem de Ser Introvertido, ele traz todo um processo de vendas que é bem legal de seguir, sabe? Ele é um pouquinho extenso, esse processo de vendas ali, que pra mim eu acho que não encaixa tanto, sabe? Eu não deixaria ele tão... No meu caso, assim, eu não puxo tanto isso, assim, sabe? Então, mas é um processo de vendas que é montado, é bem legal, sabe? Então, às vezes é ter, tipo, cara, qual que é o teu processo de vendas? Vê vários vídeos no YouTube, processo de vendas, esquema de venda, roteiro de vendas, vê o que encaixa com você e usa esse, entende? Porque daí, assim, as coisas tendem a fluir de uma maneira mais legal, assim. Eu acho que quando a gente tá seguro que a gente vai seguir esse passo, a gente consegue ser até um pouco mais natural nesse processo, porque a gente não vai ter que ficar pensando na resposta que vai ter que dar. Porque a gente tem muita questão da venda como se fosse tipo um contra o outro, né? Tipo, eu de um lado tentando vender e o cara tentando se esquivar da venda, sabe? E cara, a venda é consultiva, venda é resolução de problemas. Não é exatamente isso, assim, sabe? O cara não vai ter que se defender de você. Se for isso, ele não é teu público, daí, cara, nem começa. Nem tenta vender pra esse cara, sabe? Por isso que é importante a identificação do público. Mas se a gente tiver isso na cabeça, que venda é resolução de problemas, e a gente tiver um processo de vendas, uma roteirização dessa venda, as coisas tendem a fluir muito mais fáceis e muito melhores para todo mundo, assim, sabe? Então, cara, o cara que é bom vendedor não é o cara carismático, o cara que conversa muito bem, o cara que enfim, ganha ambiente, enfim, conta piada. É um cara que vai resolver o problema da vida dele da maneira mais fácil, simples e rápida possível. Então, introvertidos têm muita capacidade de serem bons vendedores. Por isso que, assim, eu sempre trago isso, assim, cara. Aprenda a vender, sabe? Aprenda a vender porque isso aqui vai te ajudar muito bem em vários pontos da sua vida que pode te ajudar muito, sabe? Então, vender é uma técnica essencial e, cara, vender é técnica. Não é dom, não é cara que vende,
enfim, o cara carismático demais, assim, sabe? Vender a técnica e nós extrovertidos com técnica somos melhores que todo mundo. Então tenha tudo isso na tua cabeça que a venda vai acabar surgindo de uma maneira mais natural. Beleza, pessoal? É isso aí. Falei um pouquinho de vendas hoje. E comente aí o que você achou, qual que é a sua experiência com vendas, que a gente vai falar cada vez mais disso. Beleza? Valeu!